Mais recentemente, nestes últimos dias, parece que tem tido um maior enfoque, mas de facto esta é uma recomendação que nós já fizemos há algum tempo. E a razão é muito simples, são 3 ou 4 aspectos que eu gostaria aqui de focar. Porque é que nós entendemos que a utilização, se quisermos, de uma proteção ou de uma barreira, para não utilizar o termo máscara, porque muitas vezes confunde-se a designação máscara com a designação daquilo que nós utilizamos médicos na nossa prática diária, mas porque é que entendemos que a utilização de uma barreira de proteção para minimizar a contaminação entre pessoas, numa fase em que temos uma infecção, uma epidemia que está generalizada e que está no país e no mundo, porque é que achamos que é importante? Achamos que é importante, em primeiro lugar, porque se observarmos que, se compararmos os países em que foi utilizada uma política proativa e uma recomendação de utilização das máscaras de forma praticamente obrigatória ou mandatória, todos eles têm melhores resultados do que os países em que isso não foi utilizado. Temos todos os países asiáticos, de uma forma geral, e mais recentemente foram adotadas as mesmas recomendações por vários países europeus. Talvez aquele país em que possamos ter uma comparação mais fácil, pela dimensão, é um país que tem cerca de 10 milhões e meio de habitantes como nós, é a República Checa, que ainda por cima teve, por coincidência, uma evolução epidemiológica muito semelhante à nossa. Ou seja, eles tiveram o primeiro caso um dia antes de nós termos o nosso primeiro caso e tiveram depois um conjunto de recomendações que diferiram das nossas em 2 aspectos. Primeiro, o estado de emergência foi implementado 5 dias antes de ter sido implementado em Portugal e, em segundo lugar, há uma política de máscaras compulsivas na República Checa. Qual é o resultado? Hoje, temos que na República Checa há menos de metade de pessoas infectadas do que em Portugal e cerca de 1/4 da mortalidade que temos hoje em Portugal. Portanto, este é um exemplo, claro que pode sempre, e academicamente nós gostamos muitas vezes de discutir estas coisas, mas é um exemplo na Europa de um país que adotou uma política mais restritiva, ou mais impositiva, se quisermos, em relação à utilização das máscaras e que teve este resultado muito objetivo. Existem vários países neste momento na Europa que já adotaram uma política semelhante, no fundo de instruir os seus cidadãos para utilizarem este tipo de barreira com esse objetivo de diminuir o contacto e diminuir, como tal, a transmissão da doença. Depois temos aqui mais 2 ou 3 aspectos que penso que é importante de relevarmos. Em primeiro lugar, uma das considerações e uma das razões que tem sido dada para a não recomendação em países como Portugal é o facto da OMS de seguir as recomendações da OMS. Bom, e aqui eu queria tecer 3 ou 4 comentários. Em primeiro lugar, a OMS nunca contraindicou a utilização de máscaras, antes pelo contrário. Recentemente, e estamos a falar há 2 dias atrás, e nesta última isto tem vindo a evoluir relativamente rápido, mas foi muito claro a OMS ao dizer que os países que entenderem adotar esta medida deverão, como é óbvio, ter o cuidado de instruir, de educar os seus cidadãos para a utilização das máscaras ou destes mecanismos de proteção. E, portanto, a OMS não contraindica a utilização, de máscaras, seja em que circunstância for. O que eles recomendam, e isso também é importante dizer, e percebendo um pouco o que é a OMS, e temos aqui, vejo a professora Adalberto e outras pessoas que conhecem muito bem o ambiente da OMS, eu sou atualmente presidente eleito da Federação Mundial do Coração, que tem a sede em Genebra, portanto muitas vezes tenho a oportunidade de ter contacto com pessoas da OMS e estar inclusive no edifício da OMS. A OMS representa o mundo todo e, portanto, nunca a OMS irá fazer uma recomendação para todos os países para a utilização de máscara. E a razão é muito simples, nós temos países no mundo em que a população vive com $1 por dia por habitante. E, portanto, seria impossível, eu diria até contraproducente, se houvesse uma recomendação generalizada. O que há, e isso é que é importante de focar, é dar aos países, e a saúde é uma das áreas em que o enfoque é muito claro, de que os países têm toda a autonomia para decidirem as políticas de saúde que quiserem fazer e as recomendações que entenderem,
Portanto, é muito claro que a OMS dá liberdade a cada um dos países de definir a sua política e definir aquilo que são as suas recomendações para os seus cidadãos. Portanto, escudarmos na OMS não parece até que seja, do ponto de vista intelectual, eu não quero usar palavras fortes, mas não penso que seja muito curial, uma vez que é óbvio que a OMS não queria fazer uma recomendação geral e dá a liberdade a cada um dos países para tomar as atitudes que entender, dando, como é óbvio, algumas recomendações. Um outro ponto muito importante é que a utilização das máscaras, e aqui talvez utilizando uma linguagem mais médica, dizer o seguinte: nós médicos estamos muito habituados a seguir recomendações, a seguir guidelines. Eu fui presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia e produzimos todos os anos variedíssimas guidelines e recomendações que nós estamos habituados como médicos a utilizar. Mas as guidelines não são lei. E não há nenhum médico, ou não deverá haver nenhum médico, que siga estritamente a recomendação cegamente. O que existe é uma recomendação que depois é adaptada em função, neste caso, do doente, e se quisermos agora passar para este tipo de situações, em função do país e em função daquilo que se entende ser o melhor, no caso do médico para o doente, no caso de uma estratégia de saúde pública para o país. E, portanto, não parece que seja muito correto dizer que seguimos cegamente as recomendações de uma instituição sem ter a capacidade de podermos pensar o que é de facto melhor para o nosso país ou para o país em questão. E esta é a razão porque muitos países, neste momento há cerca de mais de 30 países, que já adotaram medidas em que recomendam compulsivamente a utilização das máscaras. Um outro ponto importante é que a utilização da máscara não é uma vacina e, portanto, não é perfeito, como é óbvio. E não é uma recomendação isolada, é uma recomendação on top of, no topo das outras recomendações. E mais uma vez, utilizando a linguagem médica, isto é o que nós estamos habituados no dia a dia. Nós, quando tratamos condições médicas, estamos muito habituados a fazer combinações terapêuticas e a utilizar, muitas vezes, ao longo do tratamento de uma determinada situação, podemos juntar determinado tipo de medicamentos ou de estratégias para obtermos melhor resultado. E, portanto, a utilização de uma máscara aqui significa que é mais um elemento que, para além das outras recomendações, e muito bem, distanciamento social, lavar as mãos, a higiene respiratória, etc., para além disso, isto vem reforçar, e há base científica para isso, vem reforçar estas várias recomendações para podermos ser mais eficazes na forma como podemos conter a disseminação de uma infecção com as características que o coronavírus tem, que é um vírus altamente contagioso e que, como tal, temos que usar todas as estratégias possíveis e imaginárias que nos possam ajudar a diminuir esta infecção. E depois há um outro argumento que eu penso que talvez seja dos mais importantes, para além destes que eu já dei. É que 4 em 5 das pessoas que são infectadas são por indivíduos que estão perfeitamente assintomáticos. Ou seja, eu posso estar infectado sem o saber. Eu posso estar aqui, aliás, eu sou uma pessoa de risco, sou profissional de saúde, vou todos os dias ao hospital, já estive com doentes Covid e, portanto, eu facilmente, como qualquer profissional de saúde hoje em dia, é um potencial portador do vírus. E estou perfeitamente assintomático, como 4 em 5 das pessoas que contaminam outras pessoas estão assintomáticas. Portanto, a recomendação da utilização de uma barreira apenas para as pessoas que estão sintomáticas está errada. E está errada porque está a limitar apenas a 1/5 da população que potencialmente pode contaminar. E, portanto, este conjunto de argumentos, penso que são lógicos, têm base científica. Nós tivemos a oportunidade, nas escolas médicas, neste fim de semana, de disseminar publicamente um documento que foi produzido por 2 colegas nossas da Universidade do Algarve e que teve o endosso do Conselho das Escolas Médicas. É um documento que está no domínio público e que tivemos a oportunidade de enviar também para as tutelas, para ajudar, no fundo, a tomar a decisão adequada. Depois também se põe a questão da utilização das máscaras poder não ser bem feita, ou poder, enfim, os portugueses não serem tão inteligentes como os cheques, ou como os maquienses, ou como os singapurenses para utilizar máscaras. Quer dizer, isto também parece que não é um argumento sério. Ajudar
explicar, mostrar como se põe uma máscara ou tira uma máscara, demora 2 minutos. Neste momento na internet deve haver para aí 1500 vídeos que mostram como é que se deve fazer corretamente. Todos os outros países que utilizaram estas técnicas, esta recomendação, seguramente que as populações desses países não são mais inteligentes ou nós não somos menos inteligentes e menos capazes de poder explicar ou de poder ser capazes de utilizar devidamente todas este tipo de informação, que é relativamente simples. E depois há um outro aspecto que me parece também muito interessante e que é a mobilização da sociedade civil, que aliás tem sido uma tónica durante enfim, toda esta crise. A sociedade civil, de certa maneira, tem empurrado as decisões a irem no sentido certo, parecendo por vezes haver algum receio por parte de quem tem que governar e de quem tem que tomar essas decisões em tomar essas decisões, mas mais uma vez a sociedade civil se tem mobilizado neste sentido. E devo dizer, neste momento acabou de ser anunciada há cerca de meia hora atrás, uma campanha organizada pelos estudantes, pela ANEM, que tem o nosso apoio e o apoio da Ordem dos Médicos, para, que esse é outro aspecto, a Ordem dos Médicos está perfeitamente alinhada connosco nesta recomendação, para precisamente mobilizar e explicar às pessoas a razão porque deve ser utilizada esta barreira para a sua proteção. Existe também um movimento que está a ser organizado, existe um conjunto vastíssimo de entidades, de indústrias, de pessoas, inclusive individuais, que se estão a mobilizar para, como aconteceu nos outros países, e o exemplo mais próximo aqui da República Checa, talvez dos mais exemplares, para se poderem realizar e executar as ditas máscaras mais artesanais, que devidamente, com uma explicação relativamente simples, é possível de ser feito e é possível de ser utilizado pela população em geral. Porque depois um outro aspecto também que me parece pouco sério é quando se fala em relação ao número de máscaras. Quer dizer, hoje em dia estamos em confinamento e vamos estar, espero, o tempo necessário para podermos obter os resultados que têm de ser naturalmente de acordo com aquilo que é o inimigo que estamos a enfrentar. E, portanto, a maior parte das pessoas estão confinadas, estão em casa. Portanto, não precisamos de 10 milhões de máscaras diariamente. E este é um ponto, por vezes, fala da falta das máscaras. Quer dizer, o tipo de barreira, e é por isso nós falamos em barreira de proteção que é utilizado, não tem que ser, nem deverá ser, aquele que é utilizado pelos profissionais de saúde, até porque esses têm outro tipo de exigência e têm um outro tipo de necessidades. E depois deixem-me só utilizar um argumento final. Eu penso que muitos de vós se recordam quando foram introduzidos os cintos de segurança, ou quando foram introduzidos os capacetes para os ciclistas. Toda a gente também achava aquilo um bocadinho esquisito. Ou para as motas, ainda sou do tempo, muitos de vocês são da minha idade, ou talvez mais novos, mas lembram-se seguramente de quando isso foi introduzido. Também toda a gente achava que era um horror usar o cinto de segurança. É uma proteção. E, portanto, aqui a máscara tem que ser entendida como uma proteção para a população, numa altura em que temos poucas armas para enfrentar este inimigo. Não esquecer que estamos perante uma doença para a qual não temos, isto também é importante dizer, não há tratamento dirigido para esta doença ainda. Há vários ensaios a decorrer, há vários protocolos que estão a ser utilizados, mas não há base científica para nenhum tratamento específico para esta doença e não há vacina. E, portanto, neste momento, a forma que temos de combater a doença, que o único aspecto, enfim, não é positivo, mas que, de certa forma, nos compensa, de certa maneira, é o facto de ser global, é uma pandemia. E, portanto, o mundo está todo a enfrentar este problema. Nós tivemos a sorte, em Portugal, de não sermos os primeiros a ser atacados. E foi por isso que nós, desde o início, procurámos mostrar à tutela e mostrar a quem tinha que tomar as decisões e quem tem autoridade para as tomar, de que o filme estava feito. O filme estava feito e era apenas ver de que forma é que nós íamos entrar nesse filme. Se entrávamos já na fase da destruição ou se entrávamos numa fase mais precoce, em que era possível fazer a prevenção de danos mais significativos. Felizmente parece que estamos a avançar com alguma mitigação daquilo que poderia ter sido se não tivessem sido tomadas algumas medidas. Mas também, já agora uma outra mensagem, é que não podemos embandeirar em arco. Eu fiquei muito preocupado quando começo a ver notícias de que parece que isto se está a resolver e que temos aí a luz ao fundo do túnel. Isso não é verdade ainda. Todos queremos isso, mas não é verdade ainda.
e, portanto, é preciso ter a noção de que ainda estamos numa fase em que é preciso uma disciplina forte, é preciso mantermos e valorizarmos o sacrifício que tem sido feito pelas populações, que é absolutamente fantástico, mas é importante e que é uma palavra muito importante, sobretudo quem tem responsabilidades de autoridade e de governação, todos nós temos alguma posição em termos de liderança, de explicarmos de que este ainda não é o momento para levantar a guarda, este ainda não é o momento para aligerar as medidas, este ainda não é o momento para podermos começar a cantar, infelizmente porque todos gostaríamos e todos estamos à espera desse momento, mas não é o momento e podemos desperdiçar e deitar tudo a perder se começarmos já a levantar algumas das medidas que estão neste momento, felizmente, a serem implementadas e que não podem, de maneira nenhuma nesta fase, serem aligeradas. Máscaras, voltando às máscaras, máscaras são uma proteção para a população, são mais uma ferramenta que temos ao nosso dispor, comprovada para reduzir aquilo que é a transmissibilidade deste vírus dentro da comunidade e, como tal, podemos mais rapidamente, não tão rápido como gostaríamos, mas mais rapidamente chegar àquilo que será a segunda fase, porque haverá uma fase depois desta fase, mas para chegarmos a essa fase temos que ter um cuidado extremo e temos que usar todas as ferramentas que temos ao nosso dispor quando estamos a lidar com uma situação que é nova e da qual ainda existem muitas questões que não estão completamente esclarecidas, mas algumas estão e algumas temos já essa evidência, algumas temos já que aprender com a experiência de outros que já passaram numa fase anterior por situações idênticas e, portanto, seria um desperdício enorme se não aprendêssemos com esses erros e não fosse aquilo que é um bocadinho o fatalismo português, depois nos lamentarmos porque é sempre assim. Desta vez não é, e desta vez, felizmente, que neste país houve pessoas que tiveram a coragem de, numa fase precoce, alertar quando ninguém pensava ou ninguém achava, até achavam que isto era uma brincadeira, para alertar e para evitar milhares de mortes. Não esquecer, e não posso deixar de falar disso aqui, foram as academias, foram as universidades, foram as faculdades de medicina as primeiras a encerrar as suas portas e na altura toda a gente nos chamaram histéricos, quando na altura achavam que isto era uma brincadeira, quando ao lado a casa do vizinho já estava a arder. Bom, isto são apenas alguns elementos que poderemos, não me quero estender também demasiado, mas são alguns dos elementos e alguns dos argumentos que penso. Isto aqui não é uma teimosia, aliás, da nossa parte seguramente não é, isto é apenas uma recomendação, é, digamos, o nosso dever cívico perante o país, como académicos, como representantes daquilo que é, no fundo, a Academia Médica Portuguesa, de darmos esse contributo para depois quem tem que decidir e quem tem que, naturalmente, tomar as decisões que entender, as tomar e não haver a desculpa de que ninguém avisou ou de que ninguém chamou a atenção. Nós temos chamado a atenção, nós demos a evidência, nós mostramos tudo aquilo que é necessário para tomar aquilo que nós entendemos ser as decisões certas. Agora cabe, naturalmente, aos decisores tomarem essas decisões de acordo com aquilo que a consciência lhes ditar e a capacidade que tiverem para interpretar toda a informação que nós lhes temos estado a dar. Obrigado, Então, professor ficar Fausto por aqui nesta fase. Exato. Eu agora passava a palavra ao professor Adalberto e até começava, até porque, para além de pedir um comentário àquilo que foi dito, colocar aqui já uma questão, ou levantar aqui uma dúvida, que é a seguinte, ou seja, parece, ou pelo menos as informações que nos chegam via portanto, televisões e outros órgãos de informação, é de que não haverá máscaras, não é, para todos os portugueses. Portanto, vai ter que haver aqui uma seleção, ou vai ter que haver um critério de quem é que deverá utilizar máscaras, ou não sei, ou se vamos ter máscaras para todos, ou que tipo de máscaras é que nós podemos ter. Professor Adalberto, o que é que pensa sobre isto? Boa noite a todos, cumprimentar o professor Fausto Pinto pela magnífica apresentação que nos fez. Eu não vou tomar muito tempo porque há muita gente em sessão. Eu, aliás, tenho pena que não tenham as câmaras ligadas porque seria simpático que pudéssemos também partilhar a imagem, mas não vou gastar mais que 10 minutos apenas para dizer duas ou três coisas. Eu, desde o primeiro minuto, e o professor sabe, o Fausto Pinto sabe bem disso, desde o primeiro minuto, que eu estou com a posição do Conselho das Escolas Médicas e tenho dito em variadas formas e variadas maneiras, não por qualquer espírito, digamos, clubista, ou de simpatia particular, mas porque acompanho os argumentos que foram apresentados. Eu não quero pensar
em nenhum momento que se possam ter confundido os tempos de decisão dos critérios logísticos com os critérios da saúde pública. Porque uma coisa é o que o Pedro perguntava nos critérios logísticos, se nós temos máscaras que cheguem para todos. Nós não podemos desvalorizar o efeito da barreira porque intuímos que não iremos ter máscaras para todos. Mas recordam-se que também no princípio, relativamente aos testes, houve algumas afirmações referindo os testes, a realização de testes como indutoras de uma falsa sensação de segurança. Ora, aqui não há falsa sensação de segurança nenhuma. A utilização das máscaras, a OMS tem sempre uma posição que é prudencial porque fala para o planeta, fala para os países muito pobres onde a utilização maciça podia inclusivamente comprometer a disponibilidade de máscaras para os profissionais de saúde, não fala para a Áustria, nem fala para Portugal, nem fala para a França e, como disse o professor Fausto Pinto, não impõe nenhuma restrição à decisão. A OMS também não nos disse quando fechávamos as escolas ou não fechávamos as escolas. Cada país decide em cada momento, em função da sua realidade, a aproximação ao problema. Eu acompanho, portanto, a posição do Conselho das Escolas Médicas, mas não apenas, de muita gente que, a nível internacional, resiste a não ignorar a melhor evidência que existe pela prática dos países que nos precederam. Daqui por uns anos, 2, 3 anos, vai haver muita investigação em cima desta situação que estamos a ver da pandemia, e vão haver seguramente muitos trabalhos que vão provar a efetividade do uso das máscaras. E nessa altura será a pena que alguns que hoje resistem a que a medida seja tomada, que prospectivamente venham a ter a consciência de que afinal não estão a tomar a melhor decisão. Para concluir, não é massificar o uso das máscaras, como foi dito, grande parte dos portugueses estão em casa. Mas é incompreensível que profissionais de segurança, das forças de segurança, PSP, militares, GNR, profissionais que estão a trabalhar com o público e a relacionar-se com terceiros, como, por exemplo, os empregados dos supermercados e as pessoas que vão ao supermercado, que essas pessoas não tenham, de facto, não circulem com essa proteção. Aliás, estando nós a pensar já no phasing out, sem ainda ter resolvido tudo o que vem do phasing in, é preciso pôr os olhos com muita atenção na experiência austríaca. A Áustria está a fazer quase tudo bem e está inclusivamente a preparar o phasing out, considerando a máscara como uma parte importante desse processo. Portanto, desdramatizar o efeito logístico, dizer nós não vamos precisar de máscaras para 10 milhões de portugueses. Segundo, a indústria nacional tem estado a mobilizar-se ativamente nas últimas semanas para a produção desse tipo de material. E terceiro, em saúde pública, mas também na medicina clínica, há um princípio que sobrepõe a todos os outros, que é o princípio da precaução e do bem maior. Ora, ninguém com o mínimo de razoabilidade pensará que entre 10 pessoas que utilizam máscaras, o sucesso poderá ser de 70%, 80%, seguramente com 10 pessoas que não usam, o insucesso será garantidamente 100%. Portanto, eu creio que todos estes contributos que têm sido dados, este debate, este esclarecimento, devem ir rapidamente no sentido de que nós temos feito muita coisa bem feita. Não vale a pena estarmos a retardar medidas que vão juntar muita eficácia àquilo que possa ser a expectativa de um bom resultado. Claro que eu também faço parte do clube daqueles que acham que deitar os foguetes antes da festa é muito perigoso. Porque hoje, por exemplo, e ontem já se viram a circular por todo o país, nos diferentes concelhos, sobretudo nas áreas metropolitanas urbanas, muita gente. E a ideia de que isto está quase ganho faz-me lembrar, em termos desportivos, aquelas equipas que acham que está ganho e depois perdem o jogo no prolongamento, nos 5 minutos do tempo de descontos. E isso não pode acontecer porque, primeiro, eu não acredito que nós já tenhamos atingido o pico. Aliás, acho que esta questão do pico, sobre a qual eu até já me pronunciei numa entrevista televisiva, é uma questão estratosférica, porque já ultrapassa a dimensão estatística e epidemiológica, é quase uma dimensão de aposta. Mas é óbvio que nós não atingimos o pico. E depois há uma questão que me preocupa muito, para terminar. É que eu não sinto seguro o território dos idosos. Eu não sinto que os 100 mil idosos que estão institucionalizados em lares e residências estejam garantidamente protegidos de um risco de difusão da infecção
eu diria em conta-gotas. Não é em tsunami, é em conta-gotas. Porquê? Porque os cuidadores não usam máscara, porque os cuidadores poucos têm equipamento de proteção individual, porque muitos desses cuidadores saem de um lar ou de uma residência e vão trabalhar noutro lar e noutra residência ao lado. Portanto, nada está a ganho, nós estamos a meio do processo, temos tido algumas vitórias neste combate, não podemos em nenhuma circunstância aliviar a pressão do discurso, não é ser dramático, mas temos que ser firmes e explicar que nada está a ganho. E em relação às máscaras, eu creio que a apresentação do professor Fausto Pinto é clara, não se trata de uma questão de teimosia, porque ele também disse, e eu isso acompanho, isto não é uma decisão preto e branco. Se há coisa ou se há processo que é a crise sanitária que estamos a viver, que depois a seguir teremos a crise económica, onde as decisões não conseguem ser pretas nem brancas, é neste momento. E, portanto, nós estamos a decidir em matiz de cinzento. E o que nós queremos é decidir numa matiz de cinzento o mais escuro possível ou o mais claro possível, consoante aquilo que for a cor da melhor decisão e, portanto, cumprimentar pela apresentação e agora ficar ao dispor dos nossos companheiros para trocarmos algumas ideias. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalberto. Neste momento já temos uma pessoa que pediu a palavra. Eu, antes de dar a palavra, portanto, ao Dr. Carlos Mendes, gostava só então de fazer aqui uma pequena recomendação, que é a seguinte, que já fiz na semana passada, que é que não nos alonguemos muito, ou seja, que as intervenções se limitem a 2, 3 minutos e que se centrem no tema em debate, que hoje tem a ver com a utilização de máscaras e de barreiras de proteção. De modo que eu então iria dar passar a palavra ao Dr. Carlos Mendes. Não sei se o Dr. Carlos Mendes quer ligar o microfone ou se ligo eu. Eu penso que já liguei, consegue-me ouvir? Consigo. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Eu não sou doutor, eu trabalho em Engenharia Informática na área da inovação, mas nas últimas 3 semanas tenho estado a trabalhar em alguns projetos que estão ligados com o objetivo de pôr máscaras no mercado nacional. Eu gostaria de ouvir-vos sobre qual é a vossa opinião sobre o que eu acho que são os inibidores de colocar máscaras em Portugal. É que nós somos um país muito pequeno, as máscaras que vêm da China têm sido retidas por vários países, até vemos isso acontecer entre países bastante grandes, não é? Em Portugal, o Infarmed remete para uma entidade para ajudar para o fabrico de máscaras que não dá resposta. Eu acho que isso é um problema. A segunda coisa é que as máscaras para serem vendidas ao público em Portugal têm que ter uma certificação CE que demora 6 meses. As máscaras que vêm dos países asiáticos todas têm uma certificação CE que pronto, não sei se é verdadeira, não é verdadeira, mas eu acho que há aqui uma dificuldade grande para o país em ter sucesso com a utilização das máscaras, que é as entidades, ou seja, o governo, o Infarmed, seja quem for, que regula estas coisas, perceber que se existe a possibilidade de reduzir o contágio com uma doença como esta, e se temos uma indústria nacional que tem capacidade de produção, se calhar temos de tomar medidas também drásticas e baixar as barreiras que se impõem para conseguirmos ter máscaras no mercado e efetivamente que qualquer pessoa que vá à rua possa usar. Eu já não estou a alongar, mas ou seja, gostava de só ouvir um bocadinho sobre esta problemática que é, em Portugal, colocar uma máscara no mercado é um processo hercúleo. Comprar máscaras à China, que sabe Deus que qualidade é que tem, estão a ser vendidas em alguns sítios a 5 euros máscaras de papel, parece ser ótimo. E isso a mim está-me a fazer um bocadinho de confusão. Gostava de vos ouvir se têm alguma opinião sobre isto. Obrigadíssimo. Eu não sei qual dos nossos convidados gostaria... Eu talvez possa começar, porque eu acho que era importante também esclarecer este ponto. E é por isso que eu tive o cuidado de falar em proteção e não apenas em máscara. Porque o passo que distinguiu, por exemplo, a República Checa e outros países em relação a este processo e que o tornou eficaz foi, de facto, a mobilização da sociedade civil, quer de indústrias, quer inclusive a realização de máscaras caseiras, para ultrapassar este problema. Porque, de facto, será muito difícil conseguir, e Portugal tem a dimensão da República Checa, portanto, a nossa dimensão é exatamente igual, portanto, podemos, se quisermos aqui, de certa maneira, copiar o modelo que eles fizeram e que teve grande sucesso, em que grande parte destas proteções, e mais uma vez dizer que as pessoas não vão estar todas na rua ao mesmo tempo, mas grande parte dessas proteções podem ser feitas através de determinado tipo de confecções, de tecidos. Existem hoje em dia N sites, existem N recomendações
receitas para fazer máscaras que podem inclusive ser depois reutilizadas, que podem ser lavadas. Isso foi, de facto, um movimento extraordinário e que vai ser reproduzido aqui em Portugal. Aliás, eu sei que há, e estou envolvido num dos movimentos, em que já temos neste momento, penso, mais de 100 empresas e várias pessoas que estão, e neste momento já existem, inclusive proativamente, isto já está a acontecer, de produzirem máscaras caseiras, se quisermos utilizar um termo mais corriqueiro, máscaras caseiras que cumprem a função de barreira. Porque um aspecto que é importante ter em conta é que, seja qual for a máscara, mesmo as máscaras mais sofisticadas que nós utilizamos no hospital, não são 100% seguras. Não há nenhuma máscara que seja 100% segura. Há umas que são 99,9%. Mas mesmo a máscara mais segura pode ter uma pequena falha. A partir daí temos todo um escalonamento de acordo com o tipo de máscara ou de acordo com o tipo de proteção, que vai, obviamente, a eficácia variar em função dos tecidos utilizados e em função do tipo de barreira que for utilizada. Um lenço pode ser utilizado. Eu vi o equivalente ao Ministro da Saúde dos Estados Unidos, não sei se viram esse vídeo, a mostrar como, utilizando um lenço ou um tecido, a população podia fazer uma máscara. A propósito, o CDC, que é a entidade de saúde dos Estados Unidos, recomenda, e eles tiveram o cuidado de não falar em máscaras, eles tiveram exatamente o cuidado de falar de cobrir a boca e o nariz. Ou seja, há aqui um componente pedagógico, e isso é importante, que tem que ser feito, que não é difícil, mas tem que ser feito, que é explicar às pessoas que o importante é terem uma barreira de proteção, porque se eu estiver com uma barreira e a pessoa que está a interagir comigo tiver uma barreira, mesmo que essa barreira não seja a ideal, a probabilidade, o professor Alberto já referiu isso, a probabilidade de nós nos contaminarmos é muito menor do que se estivermos ambos sem qualquer tipo de barreira. Portanto, aqui o que se pretende não é, naturalmente, é a tendência para o ótimo, mas nunca vamos chegar ao ótimo, é impossível, não há nenhum país em que isso seja para toda a população, termos máscaras cirúrgicas ou máscaras médicas para toda a população. Isso nem é necessário, quer dizer, nem é preciso estarmos com esse tipo de preocupação, porque a forma como isto foi colmatado noutros locais, com a mobilização da sociedade civil, e portanto já existe, isto não é uma invenção, isto já foi testado, nós como cientistas e como pessoas ligadas à medicina estamos muito habituados a lidar com este tipo de situações, em que ao ser testado, ao termos a prova de que funciona, é adaptarmos e felizmente que neste momento eu tenho visto um apoio extraordinário. Aliás, eu penso que eu acho que neste momento há pouca gente já com dúvida sobre a eficácia, faltam aqui alguns detalhes logísticos ou operacionais, mas que facilmente poderão ser mostrados, compensados e pedagogicamente mostrado como é que isto pode ser feito. Portanto, não penso que o problema seja haver falta de máscaras, ou as máscaras chinesas, ou as máscaras cirúrgicas, temos é que utilizar o termo proteção e haver depois vários tipos. Aliás, eu tinha para mostrar, não vou conseguir mostrar um slide, mas que mostrava exatamente qual é que é o grau de proteção que cada um dos tecidos dá, desde os tais 99% para as chamadas máscaras N95, aquelas mais sofisticadas, até um simples lenço, um simples cachecol. Já isso é importante como barreira quando a pessoa sai e vai estar em contacto com outras pessoas. Obrigado, professor Fausto Pinto. Temos aqui mais uma pessoa que quer intervir. Enfermeiro Leandro, pode ligar o microfone. Viva. Obrigado. Antes de mais, enfermeiro já não, mas já fui e, portanto, tenho essa vantagem de ter a componente clínica, atualmente como administrador hospitalar no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e com a área da logística, portanto, com a área que tem, no fundo, vindo a sofrer um pouco com a falta das máscaras. Nós tivemos, de facto, um problema grave que se chama a China deixar de produzir e a seguir nós termos a consequência de o principal fabricante de máscaras do mundo não estar a produzir só para consumo interno e a seguir ter o próprio país que não tinha capacidade para garantir o seu próprio consumo, ter de começar a aumentar a produção. E, além disto, depois temos os outros países que também nos fornecem a ter o mesmo problema, porque tiveram também de
garantir, de alguma forma, cativar este material. Quero agradecer ao professor Fausto Pinto e ao professor Adalberto Campos Fernandes pela excelente exposição. O que eu quero aqui afirmar é que, além de partilhar daquilo que é a evidência sugerida pelas recomendações do Conselho de Escolas Médicas, um dos elementos que mais, de alguma forma, mais me satisfez foi precisamente falarem sobre a questão da proteção. Porque, de facto, máscaras não há e não temos capacidade no momento para conseguir distribuir para toda a população. Mas proteções temos. E foi uma das questões que não tinha sendo muito falada e que me parece que será crítica para nós conseguirmos ter algum controle sobre esta situação. Para vos ser honesto, e após muitos contactos, porque tenho estado em muito contacto com aquilo que é, inclusive, a indústria têxtil do nosso país, estes têm-se estado a adaptar e estão, inclusive, a fazer muitos produtos que, neste momento, nós precisamos para os hospitais. Mas também têm perfeita capacidade de se adaptar, conseguirem fazer máscaras de tecido que consigam, de alguma forma, responder àquilo que são as necessidades de uma população em global. Conseguem, de alguma forma, poderão conseguir garantir esta produção necessária para cobrir a nossa população completa e, portanto, nós conseguir isso. Máscaras reutilizáveis, portanto, laváveis, inclusive já adquirimos algumas para algumas áreas não clínicas do nosso hospital, no sentido de conseguir reduzir o risco para quem está no gabinete. Eu, inclusive, utilizo uma, porque, de facto, não vou a uma área clínica. Não estou numa área clínica, estou a criar uma barreira, estou, no fundo, a proteger o meu colega utiliza também, está a proteger-me a mim. Portanto, como todos nós aqui sabemos, o micro-organismo tem umas dimensões relativamente pequenas, mas a maioria da sua transmissão é por gotículas e, portanto, se nós bloqueamos, através de uma primeira barreira, a transmissão destas gotículas, nós estamos a reduzir muito significativamente o risco para as pessoas que estejam próximas de nós. Aquilo que eu queria dizer, no fundo, era manifestar esta minha opinião, que vai no sentido da vossa, focar, essencialmente, devemos pensar nas questões das barreiras, tentar ensinar a população que estas barreiras serão uma mais-valia, que não pretendam estar a adquirir material que efetivamente é necessário para os hospitais, porque é aquilo que nós temos de dirigir para quem cuida destas pessoas e que está em maior risco, e que é material descartável. E, portanto, é material que é utilizado durante um período limitado no tempo e depois tem de ser desperdiçado. E, portanto, nós temos a possibilidade de lhes dar uma alternativa. No fundo, eu queria colocar apenas fazer esta minha manifestação de concordância com aquilo que é o Conselho de Escolas Médicas definiu e que me parece, pelo menos até ao momento, ser da concordância também de muitas das pessoas que aqui temos. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Neste momento não temos aqui mais ninguém inscrito para falar e eu aproveitava para colocar... Eu tinha levantado a mão. Não, peço desculpa, não vi. Então, mas com certeza, então, tem a palavra. Boa noite a todos. Era só para partilhar 3 pequenos comentários e agradecer a oportunidade e as intervenções que já precederam. Eu acho que é muito importante a questão da separação entre o técnico e aquilo que é político. E, portanto, a DGS tem a obrigação de, efetivamente, emitir recomendações técnicas. E, portanto, se depois há problemas na sua implementação logística, isso caberá depois a outras entidades, designadamente ao Governo, resolver essa questão. Mas a DGS tem a responsabilidade de ser técnica nas suas apreciações, tal como a OMS ou o próprio Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença, o ECDC. E, portanto, há de facto esta necessidade de separação e infelizmente as coisas têm funcionado demasiado, a DGS tem sido muito o gabinete de comunicação do Ministério da Saúde, e o que pode ser, eu diria, contraproducente. Em relação à evidência, que já existe múltipla, não é muito robusta num dado sentido, mas também não diz que não são eficientes e, portanto, a ausência de evidência não é, digamos, a evidência da ausência. E eu acho que isso também é importante clarificar. As mesmas recomendações da própria OMS e até do ECDC, se nós lermos os pareceres e, portanto, não ficarmos apenas pelo título, as recomendações são até bastante amplas e apontam no sentido de, integrado noutras medidas, tal como também já foi referido,
faz sentido que as máscaras possam ser de aplicação mais generalizada. E até fazem distinção entre aquilo que são equipamentos médicos, e esses sim devem ser reservados para os profissionais ou para os doentes confirmados, as outras máscaras, os outros equipamentos de proteção, ou que não lhes chamemos equipamentos de proteção, porque verdadeiramente podem ser dispositivos feitos de forma doméstica ou artesanal, podem ter aqui um papel importante. E isso também está escrito naquilo que é o documento, quer da OMS, quer do ECDC. E, portanto, há alguma, digamos, reflexão também nesse sentido. E só para dizer também que a própria DGS, recentemente, sexta-feira, acabou por recomendar também a utilização de máscaras naqueles que estão no atendimento ao público, naqueles que têm, como as forças de segurança, que interagir com a população. Portanto, isso também, esse percurso está a ser feito e esperemos que possa também evoluir num determinado sentido. Sabemos, a ser discutida uma orientação na DGS, que esperemos possa vir também a ser no sentido de uma maior generalização do seu uso. E, portanto, eu julgo que estes aspectos são centrais e que eu julgo que vai haver uma evolução nos próximos dias, espero eu, para que possamos enfrentar isto da melhor maneira. Por último, reforçar aquilo que o professor Fausto Pinto já referiu, de que não é ainda tempo de reduzir as restrições. Ou seja, eu julgo que foi contraproducente aquelas declarações que múltiplas pessoas produziram no final da reunião do Infarmed, como se a batalha estivesse ganha e a repercussão está à vista. Temos visto mais gente na rua, temos visto mais pessoas, eventualmente até agora, tendo em conta a circunstância da Páscoa, que eventualmente já ponderam ir passar a Páscoa com a família. Isto tem potencial para deitar a perder o esforço significativo e que os portugueses fizeram até agora. Portanto, era só estas reflexões. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Alguém quer comentar? Só reforçar, ele agora foi-se embora. Não, ainda lá está. Tinha desaparecido. Só reforçar aquilo que o Ricardo Mexia agora acabou de dizer. Eu também acho que também fiquei desiludido com a quantidade de declarações de aligeiramento da pressão feitas na passada terça-feira. Os portugueses têm uma enorme dificuldade em não dar boas notícias. É uma coisa que nos vem de dentro. Nós, da mesma forma que não conseguimos dizer não, nós talvez um pouquinho, talvez sim, talvez não. E então a política, e eu falo com o facto de também ter feito política e na prática estar na política, nós temos de facto um grande constrangimento quando somos portadores de uma notícia que não vai de encontro àquilo que é a ansiedade e a expectativa das pessoas. Mas neste caso isso é errado. É preferível dizer agora às pessoas aquilo que é verdade, nem sequer nós estamos a teorizar sobre qualquer teoria do alarme, nós não temos a certeza de como vão correr os próximos 20 dias. Não temos. Quer dizer, podemos ter algumas esperanças e algumas presunções, mas não temos a certeza. E eu preocupei-me muito, o Ricardo disse isso há bocadinho, a quantidade de pessoas que se liberta, as pessoas estão cansadas de estar em casa, há sinais de fadiga social eu hoje falava com a diretora do Diário de Notícias que brincava dizendo que o número de divórcios vai ser proporcional ao baby boom no final do ano e, portanto, as pessoas estão em contenção e em isolamento e estão muitas vezes em casas relativamente pequenas, onde têm que conviver 24 horas por dia, e dizer que nós somos os campeões da Europa, bom, nós não somos ainda os campeões da Europa. É que nós nem aos oitavos de final ainda chegamos. E, portanto, obrigado, Ricardo. Ricardo, eu sei que é um homem que trabalha para as associações todas portuguesas, eu vejo sempre no zapping e, portanto, eu peço que o Ricardo faça esta pedagogia de que, de facto, nós ainda nem aos oitavos chegamos e vamos lá ver, queremos chegar aos quartos, mas em boas condições. Muito obrigado. Obrigado, professor Alberto. Já temos mais duas pessoas. Eu, por ordem aqui pela ordem que tenho aqui, eu iria dar a palavra ao Sérgio Branco. Muito obrigado, boa noite a todos e cumprimentava o professor Fausto e o professor Adalberto e nas suas pessoas todos os participantes. Eu tenho ouvido bastante esta questão das máscaras e aquilo que é o principal argumento que eu por vezes ouço é sem dúvida a falta de evidência. E eu gostava de relembrar a todos que também existe muito pouca evidência naquilo que é a utilização do paraquedas
na redução do trauma major em quem salta de avião. Quero com isto dizer que de facto, por vezes, não é só a produção de evidência que sustenta algumas das nossas percepções e experiências como profissionais de saúde. Sinto que esta máscara que falamos não é um equipamento de proteção individual utilizado em contexto comunitário, mas sim um equipamento de proteção coletiva. E sinto também que o trigger que de certa forma disputará a utilização desta estratégia em contexto comunitário passará por demonstrar aos decisores que não é concorrencial àquilo que são as máscaras profissionais, as P1, as P2 e as P3 vulgarmente utilizadas pelos profissionais de saúde, mas sim barreiras que de certa forma reduzem a probabilidade de contaminação através de partículas, não só de outras pessoas, mas também das superfícies onde outras pessoas tocam. Ou seja, dizer que quando todos nós vamos ao supermercado e não temos, por exemplo, esta barreira, existe um risco de contaminação dos produtos que aí são comprados, são levados para casa de pessoas que até estão em confinamento caseiro, em isolamento social, mas que depois acabam por propagar esta própria contaminação. E de facto há que mostrar aos decisores que esta não é uma estratégia que surge em vez de todas as outras que estão implementadas, mas complementarmente a todas as outras, reduzindo desta forma aquilo que é a probabilidade de contaminação. E era só isso que gostaria de dizer. Muito obrigado. Eu passava agora a palavra. Eu penso que tenho aqui a Isabel Rosas, que pediu para falar, correto? Sim. Obrigado. Não sei se me ouvem. Sim, pode Sim. falar. Vão ficar surpreendidos, mas a minha profissão é mesmo validar máscaras. E o que eu mais tenho feito nos últimos dias é validar máscaras para entrarem no mercado. E queria-vos falar aqui de algumas coisas que são algumas liberdades que as pessoas tomam quando discursam a dizer que qualquer pano faz uma máscara, é que qualquer pano não pode ser qualquer pano. Há umas garantias de higiene que têm que ser acauteladas na sua própria construção. Há empresas que estão a validar, isto indo buscar a palavra reutilizável, lavável. Um tecido não é imenso, não aguenta 50 lavagens e, portanto, há empresas que validam o número de lavagens que são possíveis em determinados tecidos. Há empresas que fazem, a partir de rolos que estão embrulhados lá no fundo da fábrica, máscaras e que a distribuem com toda a benevolência e com toda a boa vontade, mas que as distribuem de uma forma não muito higiênica. E por outro lado, nós próprios somos contaminadores da nossa própria máscara. E há pessoas que têm alguma relutância em fazer a recuperação da máscara, fazendo uma lavagem, fazendo uma higienização com lexívia, com álcool, seja como for. Mas todos estes procedimentos devem ser validados e devem ser aceitos como válidos. Ou seja, não vale a pena fazer um ensaio normal de uma zaragatoa como se faz num ensaio biológico, de um produto biológico, que numa máscara isto não é, enfim, não é a melhor solução. Eu tenho 5 ou 6 entidades neste momento a fazer validação de máscaras, algumas delas funcionam muito bem. Concordo que há um processo de logística de documentos que são muito pesados, muito complicados e que deviam ser aligerados, e talvez os senhores que estão neste meio pudessem dar uma ajuda. Nós hoje conseguimos fazer a avaliação com total autonomia da carga biológica que está numa máscara higienizada, da capacidade de filtração de uma máscara. Se calhar não é muito importante nesta fase saber quanto é que de pressão o tecido aguenta, não é muito importante. Portanto, devíamos criar uma hierarquia naquilo que são os procedimentos de validação para elas entrarem mais depressa no mercado. Pronto, era o meu contributo para os senhores. Obrigado. Obrigada. Nós temos agora mais duas pessoas inscritas. Eu faria o seguinte, até porque depois já nos estamos a aproximar do final da nossa debate, temos mais ou menos 15 minutos.
Eu ia pedir a estas duas pessoas, que é o João Moraes e o Domingos Nascimento, mas pronto, pela ordem é primeiro o João Moraes e depois o Domingos Nascimento, colocassem as suas questões. E pronto, e depois também lhe dou a palavra à Cid. Mas eu por acaso não vejo aqui, não vejo aqui. Isabel, é a professora Isabel Loureiro. Eu sei. Sim. Pronto, mas eu assim, não tinha aqui tomado nota. Então pronto, temos três pessoas que querem intervir. Eu ia pedir então que pronto, fossem concisos nas suas intervenções para depois o nosso painel de comentadores pronto, responder, se for caso disso, ou comentar também se for caso disso. Portanto, eu dava já a palavra ao João Moraes, depois ao Domingos Nascimento e depois finalmente à professora Isabel Loureiro. Boa noite a todos, muito obrigado pelos vossos contributos a todos. Eu queria só mesmo fazer uma pergunta, porque esta questão das máscaras parece uma coisa menor, mas na verdade é um por maior, não sei se é na questão epidemiológica em concreto, mas é sobretudo um por maior na questão económica, porque eu não sei se nós estamos a sair já estamos no phasing out da pandemia ou não. O nosso exemplo mais comparável é o da Áustria, realmente. A Áustria está com 5 dias de avanço em relação ao D1, em relação a nós, eles já estão no phase out, já estão a propor medidas de retoma económica. Aquilo que eu acho que esta questão das orientações para a comunidade em relação às máscaras não é tanto saber dos critérios clínicos, se são as melhores máscaras do mundo ou se não são as melhores máscaras do mundo. É como é que nós alimentamos a economia, o trabalho, os processos de trabalho que atualmente existem nas empresas, que ainda não foram substituídos por nada diferente do que aquilo que eram há 3 meses atrás, e como é que alimentamos esses processos com o mínimo de garantias que as pessoas conseguem trabalhar, conseguem prover o seu sustento e alimentar a economia com o mínimo de proteção. Porque neste tempo que mediou entre as medidas de emergência e agora o ponto onde estamos, não me parece que as empresas tenham substituído processos de produção por outros que garantam essa efetiva proteção das pessoas. Claro que o teletrabalho é muito bonito, mas é muito bonito durante algum tempo e para algum tipo de atividades, não é para todos. E a questão das máscaras e da orientação em relação às máscaras é importante por causa disto. E eu acho, e a pergunta que quero deixar é essa mesmo, se vocês não acham também, ou não querem, que as orientações, quer dizer, para a população, para a comunidade, não sei se são importantes, se sejam feitas pela DGS ou não, e se essa opinião é clínica ou não é clínica. Aquilo que se tem que fazer, acho eu, é que a informação que sai para a comunidade seja una e dê uma orientação clara. É para proteger ou não é para proteger? É para comprar máscara ou não é para comprar máscara? Porque alimentar este ciclo de opiniões que a OMS fala de uma maneira, mas não é para todos, ou a DGS fala de outra maneira, mas é só para os clínicos. Tudo isso gera uma grande confusão na comunidade, penso eu, e é a minha opinião e era sobre isso que gostava de ter os vossos comentários. Muito obrigado. Domingos Nascimento, rápido, está bem? Domingos? Muito boa noite a todos. Olá, boa noite. Olá, desta vez dá para ouvir, vez está a não é? funcionar. Ótimo. Então, muito bem, muito rapidamente. Eu estou a falar do interior de Portugal, não é? E tenho ouvido pouco falar sobre a estratégia a adotar no interior de Portugal. Temos uma densidade populacional muito mais baixa, não é? Por isso, a demografia nesta circunstância parece-me ser muito relevante. Nós estamos a falar de proteção e de barreiras de uso pessoal. Os municípios aqui estariam naturalmente muito interessados em apoiar as pessoas no sentido de obter esses meios. Por isso gostaria muito de ouvir as vossas recomendações, que estratégia adotar relativamente às nossas comunidades, que são comunidades relativamente pequenas. Os nossos problemas têm sido, conforme o professor Adalberto disse, a conta-gotas, nomeadamente nos lares. Penso que era possível ainda conter a propagação e também gostaria de vos perguntar e que recomendações nos fariam relativamente à questão geográfica. Nós temos barreiras e proteção pessoal,
que barreiras e proteção nós poderíamos ter na perspectiva geográfica, ou seja, o que é que podia ser feito para ainda conseguirmos que o interior de Portugal se mantivesse mais ou menos sereno relativamente à propagação da doença. Muito obrigado. Obrigado, Domingos Fascinamento. Eu passaria agora a palavra à professora Isabel Loureiro e depois dessa intervenção passaríamos então aos nossos comentadores. Ainda falta também o Dr. Carlos Bernardes, que também pediu. Está bem, então pronto. Bom, Isso. então, muito boa noite a todos, boa noite e obrigado ao professor Fausto Pinto e ao professor Adalberto Campos Fernandes e obrigada a todas as intervenções que eu creio que até agora acabou por ser um conjunto muito interessante de contributos na reflexão sobre este assunto. Eu, de facto, tenho acompanhado inclusivamente seminários da Organização Mundial de Saúde e ainda ontem, portanto, o que se reforça continua-se sem uma definição clara em relação ao uso de máscara. Eu desde já digo que defendo a questão da utilização das máscaras a nível da comunidade, sobretudo em situações em que é impossível evitar um contacto próximo, como pronto, das várias atividades que nós já falámos aqui. Portanto, continuam a falar e eu julgo que, advogando a utilização das máscaras, elas têm que ser sempre em conjunto com estas medidas, as medidas de distanciamento, da identificação dos contactos de risco, a estratégia de proteção dos mais frágeis, proteção especialmente, naturalmente, dos profissionais de saúde. Eu estou aqui a ler os apontamentos que tomei do último seminário e amanhã haverá outro. No fundo, também aqui uma ideia que é interessante, não é? Do apoio às estratégias de reforço da coesão social, no sentido de que ela vai permitir o apoio às pessoas que têm que estar em casa, não é? Ora, há de facto necessidade de avançar e eu ainda não consegui perceber, porque se nós pensarmos que as máscaras podem ser construídas de uma forma caseira, não há argumento então para se poder dizer que a OMS não fala disso porque os países em desenvolvimento não têm capacidade financeira. Porque, de facto, é possível construir máscaras minimamente seguras com alguma técnica que se pode fazer em casa. A questão é a seguinte, é muito importante dar orientações técnicas, porque esta coisa de dizer há muitos sites, sim, mas se calhar era muito interessante que saísse uma orientação técnica de feitura da máscara em casa, como é que se deve fazer uma proteção que seja minimamente segura, mas isto sempre adicionado com todas as medidas higiênicas e naturalmente também incluindo as medidas de colocação e de retiro da máscara. Portanto, eu julgo que a utilização da máscara, desde a sua concepção, desde a sua construção até à técnica de utilização, era muito importante divulgar. E eu aproveito também para chamar aqui a atenção para o seguinte, temos que começar a preparar a retoma das atividades, não é? Com todos os cuidados, não embandeirar em arco, mas preparar e temos pelo menos umas 3 semanas para o fazer, não é? Esta preparação da retoma das atividades, para além desta medida que eu considero absolutamente essencial, há que garantir, por exemplo, quando se fala na abertura de escolas, será que as escolas têm, de facto, nos seus sanitários, as condições de higiene suficientes para as crianças lavarem as mãos? Eu considero que não deve ser de todo abertos os estabelecimentos de ensino enquanto não forem asseguradas, nomeadamente até podem ser asseguradas pelas autoridades de saúde, pelos médicos de saúde pública, haver uma vistoria que garanta que aquele estabelecimento está em condições de abrir. Eu acho que nós temos que fazer, começar a elencar quais são as medidas fundamentais de serem tomadas antes de começar a ter passos de abertura
para retoma da atividade normal, que será propriamente normal. Muito obrigada. Obrigado, professor Isabel Loureiro. A última intervenção, Dr. Carlos Bernardes, eu ia pedir que fosse rápido, porque depois já só temos mesmo 10 minutos para um comentário final dos nossos convidados. Muito bem, boa noite a todos uma vez mais, agradecer ao Dr. Pedro Serra, de facto, por, através deste fórum, podermos partilhar aquilo que são as nossas preocupações e saudar de uma forma efusiva os dois convidados que me esclareceram em relação às máscaras. Era uma das questões que os autarcas têm sempre alguma dificuldade quando, através dos vários órgãos, neste caso particular, no trabalho que estamos a desenvolver no combate ao vírus, ouvir a Organização Mundial de Saúde, ouvir a Direção-Geral de Saúde e depois nós, no terreno, tomarmos uma decisão, vai um longo tempo, mas somos nós que efetivamente no terreno acabamos por decidir as melhores formas de atuar. E portanto ao professor Fausto Pinto e ao professor Adalberto Campos Fernandes, o meu muito obrigado, porque fiquei esclarecido em relação em matéria de máscaras, porque é efetivamente o próximo passo que estamos a dar junto das nossas comunidades, e era perceber se efetivamente as máscaras chamadas caseiras poderiam ser eficientes no combate ao vírus. Fiquei de veras esclarecido. Há aqui uma variável que gostaria só de partilhar e que tem a ver com a intervenção da Isabel quanto à esterilização das próprias máscaras. O que é que devemos fazer e a que temperatura o devemos fazer? Gostaria que me esclarecesse em relação a essa matéria, porque já temos um conjunto significativo de máscaras produzidos. Há aqui uma outra variável, que é não baixar a guarda. A senhora professora que interviu agora antes da minha pessoa, senti nela um pouco o baixar a guarda. Não, nós não podemos baixar a guarda, dou-vos um sinal muito claro e tem a ver com o terceiro setor, os nossos idosos que hoje estão instalados em lares e que efetivamente só a partir de amanhã vamos começar a fazer testes a 680 trabalhadores que estão em 42 lares no concelho de Torres Vedras, só para percebermos o potencial que existe no território de Torres Vedras. E agora é multiplicar por todo o país, não será com esta densidade, como é óbvio, mas uma grande preocupação. A capacitação em Portugal de testes é que sabemos, o mercado também, desse ponto de vista, não tem evoluído em vários domínios e, portanto, vamos ter aqui um segundo ciclo que eu julgo que vai ser decisivo e, portanto, em que pode haver um retrocesso se este não tiver sucesso. É a minha opinião e pelos dados que vou obtendo, e gostaria de ouvir do professor Fausto Pinto e do professor Adalberto Campos Fernandes, efetivamente, se esta minha teoria, depois de cruzar muita informação, é uma teoria que é apenas minha ou não, ou dizer assim, olha, vamos fazendo progressivamente, as aulas começam, entretanto continuamos a fazer os testes aos funcionários, a ver os resultados dos testes, os que estão negativos excelentes, mas vamos apanhar com certeza muitos positivos e, portanto, é esta questão final que eu gostaria de partilhar e, uma vez mais, agradecer a oportunidade de partilhar este momento convosco. Obrigado, Dr. Carlos Bernardes. Temos precisamente 10 minutos ainda de sessão. Eu passava a palavra ao professor Fausto Pinto, 5 minutos e depois os 5 minutos finais para o professor Adalberto. Eu acho que foi muito interessante ouvir estes comentários e estas questões. Eu penso que traduzem em grande parte algumas das questões que foram levantadas são preocupações também de todos nós, e penso que é muito útil também ter ângulos diferentes e perspectivas um pouco diferentes, até para podermos encontrar as soluções mais adaptadas àquilo que são, por vezes, realidades, mesmo dentro do mesmo país, um bocadinho diferentes. Mas eu acho que há aqui 2 ou 3 coisas fundamentais. O primeiro aspecto é que nós estamos em fases, e esta é uma fase que ainda é uma fase em que temos que unir todos os esforços para conseguir manter esta fase de contenção para evitar o descalabro. E sem querer ser alarmista, mas esta não é a fase, já se utilizaram várias expressões, baixar a guarda,
enfim, é uma fase em que temos de estar cientes de que ainda não estamos em fase de aliviar algumas das recomendações ou algumas das limitações que neste momento estamos a viver. Portanto, esse ponto tem que haver aqui uma pedagogia por parte também de quem nos governa e das autoridades sanitárias, uma vez que as pessoas, e bem, olham como referência para as entidades que têm essa responsabilidade. Claro que nós na academia e nós temos talvez uma forma um pouco mais, digamos, autónoma de funcionar e pensamos por nós e nesse sentido também tentamos ajudar a sociedade a tomar as decisões certas, mas é óbvio que a população, de uma forma geral, olha para quem tem a responsabilidade de governar e daí a importância fundamental que esta seja bem aconselhada para tomar as medidas adequadas. E, portanto, esta é a fase da contenção, é a fase da restrição. Não estamos ainda, e penso, ninguém poderá honestamente dizer quanto tempo. É claro que uma coisa é aquilo que nós, eu digo isto muitas vezes, o médico, eu sou médico, nós estamos muito habituados a dizer a verdade aos doentes. Portanto, aquilo que um doente espera de um médico é que lhe diga aquilo que ele deve ouvir e não aquilo muitas vezes que ele queria ouvir. Isso às vezes é uma distinção entre o médico e o político, e desculpem-me aqui se estou a ser um pouquinho, talvez injusto para alguns políticos. E de facto, e é isso que nos cabe a nós, pessoas da ciência, da academia, dizer aquilo que deve ser dito e que deve ser ouvido. Depois quem tem que decidir tomará as decisões. E não tem que ser simpático. Assim, neste momento não temos que ser simpáticos, temos que ser objetivos e temos que procurar, perante uma situação única, encontrar as melhores soluções. E esta é a fase da restrição, é a fase da contenção. Temos a oportunidade e tivemos a sorte de ver a evolução deste processo noutros países. Se há vantagem nesta situação atual é que é um problema global, não é um problema português. E, portanto, vamos ser inteligentes aqui, vamos ser capazes de aprender com aquilo que os outros fizeram menos bem e fazermos nós melhor se conseguirmos. E esse tem sido o nosso objetivo. Não procurarmos ser, e aqui não é uma questão de egos ou uma questão de querer ser mais perto dos outros, não, é muito simples, é ver o que é que foram as experiências que resultaram, as que não resultaram, e tentar adaptar para o nosso país, que teve a sorte de não ser os primeiros atacados, nós não estávamos na linha da frente quando isto começou, e portanto isso dá-nos algum tempo, ou deu-nos algum tempo, não muito, mas algum tempo para podermos adotar algumas dessas medidas. E dentro dessas medidas, uma delas é o podermos, para além de tudo aquilo que está a ser feito, e o que foi dito é verdade, quer dizer, não, é importante salientar todas as recomendações e aí também não baixar a guarda, mas utilizar tudo o que temos ao nosso dispor. E as máscaras ou as proteções, eu gosto mais dessa designação, são um elemento muito importante. Depois, a forma como isso se faz, eu concordo, e daí a importância de obviamente, se uma instituição como a DGS já tivesse tido uma atitude um pouco diferente, claro que as recomendações já estariam, claro que aquilo que se fez nos outros países já estaria implementado. E é por isso que é importante aqui haver um compromisso por parte das entidades que têm essa responsabilidade. Porque é muito mais fácil uma entidade nacional poder fazer uma difusão de informação nacional do que nós. Eu ainda hoje falava com uma jornalista, aliás, como disse no princípio, eu tenho falado mais com jornalistas do que com doentes, quase neste tempo, que um documento que nós já emitimos variedíssimas vezes e que essas jornalistas diziam que ainda não se tinha apercebido desse documento. Precisamente porque não temos, como é óbvio, por mais que queiramos disseminar a informação, os órgãos nacionais e de poder instituído têm uma capacidade diferente. E isso é a sua função, que é poder fazer estes aspectos pedagógicos para com a população. Portanto, sem querer delongar muito mais, dizer, estamos na fase da contenção, estamos ainda no meio da batalha. Isto é 1942, ainda não acabou a guerra. Já tivemos talvez o dia, se já tivemos o dia D, não sei, talvez, mas ainda falta muito para conseguirmos chegar a 1945 e tomarmos Berlim. Falta muito. Eu nem fui à tropa, portanto estou à vontade em linguagem bélica, mas de facto é uma guerra que estamos a batalhar neste momento. E ter a percepção de que seria dramático se neste momento
e tenho muito medo, eu tenho muito receio disso, sinceramente, que pela vontade, aquilo que o professor Alberto disse é verdade, totalmente verdade, concordo inteiramente, pela vontade de agradar e de querer parecer simpático e de querer tirar mais umas selfies, de podermos à vontade e podermos estar, todos queremos isso, como é óbvio, mas não é o tempo. E neste momento temos de usar tudo o que podemos para mitigar este problema. E as máscaras, é o tema de hoje, devem ser implementadas, não temos dúvida nenhuma, e reparem que temos as escolas médicas portuguesas que representam, nós ensinamos os futuros médicos, fazemos a formação pré e pós-graduada, estamos todos de acordo, temos a Ordem dos Médicos, temos a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina e mais um conjunto vastíssimo de entidades da sociedade civil que têm a mesma opinião. Portanto, acho que isto tem algum peso para poder influenciar quem tem que decidir de acordo com o que será melhor para o país. Peço desculpa interromper, vou ter mesmo que passar ao professor Adalberto e apelar à sua capacidade de síntese, que tem 2 minutos. 2 minutos. Primeiro, saudar a professora Isabel Loureiro pela sugestão pertinente que faz, de que organizemos-nos e entendamos. É preciso uma norma que tenha valor nacional e que tenha um valor, digamos, de credibilidade pública. Segundo, acompanhar o professor Fausto naquilo que ele diz de que alguns de nós, de uma forma relativamente otimista, pensam que a pandemia é um bombardeiro malévolo que veio de Milão, aterrou em Madrid, fez escala em Madrid, sobrevoou Portugal e foi para Nova Iorque. Ora, eu não estou certo que não tenham caído alguns fragmentos na viagem de Madrid para Nova Iorque sobre o território do continente. E, finalmente, uma palavra para o Domingos Nascimento e para o nosso presidente, Carlos Bernardes, pelas razões que ele falou, de proteger o interior, e proteger o interior é proteger populações que estão muito vulnerabilizadas, mas em relação ao presidente Carlos Bernardes, eu tenho falado ao longo destas semanas com muitos autarcas, com muitos presidentes, com quem tenho uma relação pessoal e de amizade, e até de há muitos anos, e tenho-me apercebido de que verdadeiramente as autarquias têm tido um papel determinante em conseguir ajudar e a ir mais depressa até que o Estado Central, nomeadamente na proteção das populações mais vulneráveis e também dos idosos, e isso que falou dos lares, eu conheço bem esse trabalho que está a ser feito no território. Portanto, obrigado a todos, foi uma magnífica sessão. Eu acho que houve aqui contributos da Isabel Rosas que são muito pertinentes, do Sérgio Branco. Parabéns ao Pedro e à Andreia pela magnífica prestação, cumprimentar o Leandro também. E eu espero que na próxima sessão nós já tenhamos cada um a nossa máscara distribuída e possamos, de facto, dizer em casa um contributo adicional para que voltemos às nossas vidas o mais depressa possível. Muito obrigado. Muito obrigada. Pronto, obrigado a todos. Estamos mesmo no final. Nem sei se vou ter tempo para me despedir, mas de qualquer maneira, pronto, quero agradecer a participação dos nossos convidados e todas as pessoas que assistiram e que participaram e dizer que na próxima semana, não sabemos ainda se na quarta-feira ou se na quinta-feira, iremos ter uma outra sessão. Penso eu, não tenho ainda a certeza, não está ainda o tema confirmado, mas penso eu que terá a ver com a hospitalização domiciliária, portanto, qual será o papel da hospitalização domiciliária no tratamento da Covid-19. Mais uma vez agradeço a vossa participação e eu vou desligar agora e muito obrigado. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigada.